Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trabalhadores e trabalhadoras da casa, hoje o nosso mandato, o mandato do PSOL, da Frente de Esquerda, se orgulha de ocupar aqui o primeiro tempo do primeiro expediente desse 15 de março, que no Brasil inteiro está marcado como um dia nacional de luta dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Neste exato momento, encontram-se professores da rede estadual do Estado do Ceará em frente ao Palácio da Abolição. No Brasil inteiro, os dias 15, 16 e 17 de março estão sendo dedicados às lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. Há mais ou menos um mês, o Brasil ficou estarrecido com os dados de que apenas e tão somente 8% dos adultos têm condições de leitura e interpretação de texto. Menos de 10% da população adulta do Brasil lê, decodifica textos escritos. A sétima economia do mundo, ela tem menos de 10% da sua população adulta com o desenvolvimento das capacidades de leitura e decodificação. O Estado do Ceará tem 1 milhão de analfabetos. Eu vou repetir isso. Dos 8 milhões e meio de cearenses, 1 milhão de analfabetos. 1 milhão de analfabetos. Em pleno século XXI, após as revoluções industriais, no bojo da nossa revolução tecnológica, 1 milhão de analfabetos. 58% dos alunos e alunas que terminam a 9ª série estão em estágio crítico e muito crítico. Portanto, mais da metade, quase 60% dos estudantes que terminam a 9ª série em português e matemática estão em estágio crítico e muito crítico. Portanto, altíssimo analfabetismo, um grande número de analfabetos funcionais, ou seja, aqueles que, mesmo letrados, não tiveram acesso às condições de decodificar um texto, um grande número de estudantes ainda nos níveis crítico e muito crítico. Por que eu trago esses dados ao plenário da Assembleia? Porque, às vezes, eu vejo alguns debates aqui muito acalorados em torno da troca das cadeiras. Em nível nacional, agora mesmo, quando há uma crise política, social e econômica gigantesca, mas alguns temas que são temas geracionais, são temas civilizatórios, que dão conta da nossa não-humanidade, às vezes passam despercebidos. Por que hoje paralisam suas atividades professores e professoras no Brasil inteiro? Porque, como é exemplo do Estado do Ceará, não houve sequer a reposição inflacionária do ano passado. Pior que isso, os professores e professoras do Ceará, da rede estadual do Ceará, foram surpreendidos no apagar das luzes de 2015, quando o governador Camilo Santana, por intermédio do seu secretário, Maurício Holanda, exarou uma portaria, a 1169, que resultou na extinção de 3.000 funções escolares, que estavam ocupadas, sobretudo, por professores temporários, acabando com o professor coordenador de área e com o professor diretor de turma. Dezembro do ano passado. Por isso, inclusive,
houve uma competição no interior da rede por lotação. Você teve, no apagar das luzes, 30 de dezembro de 2015, uma portaria, a portaria 1169, acabando com o professor coordenador de área e acabando com o professor diretor de turma. Na prática é isso. E por que isso é importante? Porque o coordenador de área, ele tem a função de atualizar, subsidiar, informar, estimular os seus colegas de disciplina. E o diretor de turma, idem. Sobretudo porque acompanha uma determinada turma. É por isso que os ambientes de aprendizagem, porque hoje a formação escolar, ela não se dá no âmbito tradicional da sala de aula. Ela tem que se dar no laboratório de ciências, no laboratório de informática, na biblioteca. Por isso os ambientes de aprendizagem são tão importantes. Mas não só isso. Dia 9 de março passado, uma nova portaria, de número agora 299/2016, que ela restringe, ao tentar disciplinar, ela na prática restringe as possibilidades de um professor ou professora se afastar para o mestrado ou doutorado. Tramita aqui na casa o Plano Estadual de Educação, onde vamos discutir financiamento, vamos discutir valorização dos professores, gestão. Uma das metas do plano é que até 2024, metade da rede tenha pós-graduação. Essa meta, obviamente, ela depende de estímulo para que os professores façam mestrados e doutorados. É bom para o professor e é bom para o aluno, e, portanto, é bom para a sociedade, que o professor ele possa, na sua carreira, se afastar para fazer mestrado e doutorado. Qual não é a nossa surpresa com o governo Camilo Santana? Ele restringe, ao disciplinar as regras, desestimulando que os professores, portanto, façam mestrados e doutorados. Por que ele desestimula? Porque ele estabelece que apenas 2% da rede possam se afastar e, pior do que isso, ele determina que o professor afastado, quando retorna às atividades, tenha que permanecer pelo menos o dobro do tempo do afastamento. Portanto, um professor que, por exemplo, está em vias de aposentadoria, que poderia, obviamente, fazer um mestrado ou um doutorado, ele se sente desestimulado. A portaria 299, ela desestimula a pós-graduação. Portanto, ela se contradiz com o PEE, com o Plano Estadual de Educação, que coloca na meta 14, salvo engano, que metade da rede tem que ter pós-graduação. Metade da rede tem que ter pós-graduação. Portanto, há uma contradição entre a meta estabelecida no Plano Estadual de Educação e a prática. Será que o plano vai ser um plano de metas que, exatamente por serem de 10 anos, transcenderão, portanto, o atual governo? Serão metas para inglês ver? Será que é isso? De outro ponto de vista, temos uma outra meta, também do Plano Estadual de Educação, que determina que a média de rendimento dos professores no Ceará alcance a média de rendimento de professores no Brasil. Sabe qual é a diretriz do governo Camilo Santana? Até agora, sequer anunciou a reposição inflacionária. É draconiano, perverso e cruel. Portanto, eu de fato não queria fazer parte da base desse governo, no sentido de que tenha que responder agora aos professores que eu encontro na rua como é que esta política educacional pode ser defendida, porque ela não é defensável, ela não pode ser defendida. Por isso mesmo que nós hoje nos solidarizamos como mandato
com os professores e professoras no Brasil inteiro, mas em especial no estado do Ceará, alguns deles nesse exato momento, de frente ao Palácio da Abolição, que reclamam uma audiência para tratar diretamente com o governador Camilo Santana, as pautas da categoria. O que pode ser mais importante para uma nação do que, de fato, cuidar de quem cuida e educa das suas crianças e adolescentes? Deputado Renato, me permite uma parte, Claro, quando possível. Deputado Roberto, o senhor sabe quanto é que está a média de um professor 200 horas? R$ 1.900 líquido. 200 horas, portanto, são 2 turnos, manhã e tarde completos, e ele vai ter que, obviamente, preparar a aula, corrigir prova. R$ 1.900. Um estagiário de direito, que cumpre metade dessa carga horária, proporcionalmente ganha mais em algum dos órgãos do sistema de justiça. R$ 1.900 a média. R$ 1.900 a média para 40 horas de trabalho, sem contar, obviamente, situações de estresse. Não à toa, as 2 principais categorias que mais sofrem de estresse laboral, depressão laboral, síndrome de burnout, que é quando a pessoa fica extenuada, são os policiais e os professores. São as 2 categorias que mais sofrem desse tipo de problema de saúde mental. Por quê? Porque são colocados em situações permanentes de estresse. E nós estamos pagando R$ 1.900 para esse professor cumprir carga horária, cumprir contrato de 200 horas. Deputado, tem vários professores, além das 200 horas na rede pública, fazem mais 100 horas na rede particular para complementar o salário. Tem gente hoje, com a minoria, sem dúvida alguma, que tem 2 contratos, 200 horas numa rede, 100 horas em outra, ou 200 horas na rede estadual e 100 horas na rede estadual, porque isso já foi permitido. 300 horas, portanto, isso quer dizer 5 dias por semana sem parar de dar aula, os 3 turnos. Por que ele faz isso? Porque ele almeja uma remuneração mais adequada. Portanto, vejam só, nós somos a 7ª economia do mundo, com menos de 10% de adultos com capacidade de decodificar um texto. O estado do Ceará, que é 4% da população, só tem 2% do PIB, tem 1 milhão de analfabetos. 60% dos nossos alunos na 9ª série estão em nível crítico, muito crítico. Qual é a saída para isso? Nós temos que, sem dúvida alguma, valorizar a carreira docente. O Plano Estadual de Educação tem várias metas relativas à carreira docente, rendimento, pós-graduação. E aí, veja só, você cria uma contradição. Você coloca na meta do plano a valorização do rendimento e do professor, por um lado. Por outro lado, você edita 2 portarias, uma em dezembro e outra em março, desestimulando a pós-graduação e colocando 3 mil temporários para fora, porque foi isso que a portaria 1169 quis colocar 3 mil temporários para fora, criando um ambiente de competição e acabando com os ambientes de aprendizagem. Tem laboratório de ciências fechado, tem laboratório de informática fechado, tem biblioteca fechando, porque não tem professor, porque os ambientes de aprendizagem eram, sobretudo, tocados por esses professores, assim como o PCA, que é o professor coordenador de área, ou o professor diretor de turma. Pior do que isso, nós estamos em março e sequer a reposição de 10,67% da inflação foi garantida. O mínimo seria de 15%, mas nem isso ainda foi garantido. Pior, 341 professores do concurso de 2013 ainda não foram chamados. Sabe quando é que termina o concurso? A validade? 8 de abril. Se o governador Camilo Santana não chamar até o dia 8 de abril, o Ceará vai perder possibilidade de ter 341 novos professores. Portanto, deputado Roberto Mesquita, eu ouço a sua parte e peço a compreensão, por gentileza, do deputado... Mais 3 minutos, deputado, Vossa Excelência. Lhe agradeço muito. Deputado Roberto. Deputado Renato Roseno, domingo passado, nós vimos de novo a população nas ruas. E daquele movimento, muitos recados podemos tirar. Às vezes, quando queremos partidarizar, se puxa para um lado para o outro. Mas o grande recado que a população deu àquele contingente foi que o Brasil precisa de mudanças radicais. E dentre as mudanças radicais
que aquela massa de gente pedia, é fundamental que haja educação. Quando o senhor mostra esses números, que no estado de 8,5 milhões de habitantes, nós temos 1 milhão de pessoas analfabetas, isso é um número que envergonha, é um número que maltrata. E mais maltrata ainda, deputado Renato, é saber que 58% dos nossos jovens que estão no 9º ano estão em um estado crítico ou muito crítico, ou seja, ou não sabem ler, ou que leem não entendem nada. Falo isso, deputado Renato, porque tenho como convicção que é através da educação que se supera todas as dificuldades de uma nação, de um país, que nós podemos, através dela, resgatar nossa autoestima, nós podemos, através dela, votar melhor, escolher melhor os nossos representantes. Isso falo para me acostar à sua fala de valorização dos profissionais da educação. Mas, deputado Renato, há um ponto que eu queria pedir permissão para me afastar do pensamento de Vossa Excelência. Ora, quando o governo exige que aqueles que se afastarem para fazer mestrado ou doutorado possam, pelo menos, permanecer o dobro do tempo no serviço, é para que eles possam dar um pouco do que receberam. Se eles vão se afastar para fazer um mestrado, se vão se afastar para fazer um doutorado, e logo em seguida vão para a iniciativa privada, se afastam ou se aposentam, o Estado, a meu juízo, perde com isso. E quando o Estado coloca essa trava, é para fazer com que aquele conhecimento bancado pelo Estado volte para a educação do nosso Estado. Era essa a parte que queria fazer a você. Deputado, está terminando o tempo. Lamentavelmente não vou poder ouvir os outros deputados, mas eu queria só sobre esse ponto, queria só mais um minutinho, dizer o seguinte: deputado, existe um princípio constitucional que é o princípio da proporcionalidade. Portanto, veja, é pacífico entre nós que, havendo o afastamento, obviamente haja a chamada quarentena pelo tempo do afastamento. Mas você fazer uma quarentena do dobro do tempo do afastamento é na prática uma sanção É como se você desestimulasse a pessoa. Portanto, a meta 16 do Plano Estadual de Educação, ela está hoje ameaçada. O governo mandou o plano dizendo que até 2024, 50% da rede tem que ter pós-graduação, estrito sensu, mestrado ou doutorado. Como é que ele vai conseguir fazer isso com esta portaria a 299? Por isso mesmo, deputados e deputadas, eu finalizo o nosso pronunciamento. Peço só mais a leniência, alguns segundos aqui do deputado Duquinha, por gentileza, só para eu finalizar o nosso pronunciamento. Eu finalizo o nosso pronunciamento reiterando a nossa total solidariedade e apoio aos professores e professoras que educam nossas crianças e adolescentes em todo o Ceará, especialmente na rede pública, nas redes públicas municipais e na rede pública estadual, e que hoje estão de frente ao Palácio da Abolição, querendo ser recebidos pelo governador Camilo Santana. Nós só venceremos a crise social política que nós estamos agora a vivenciar se nós trabalharmos com uma meta para as atuais e futuras gerações. Daí a necessidade de valorizarmos os trabalhadores e trabalhadoras na sua jornada de luta. A educação é um direito humano fundamental e não há possibilidade de sermos uma nação justa e democrática sem valorizar os trabalhadores da educação. Muito obrigado. Deputado Renato.